Olá, como parte do projeto Conectadamente, vou contar um pouco da história do livro Elon Musk, como o CEO bilionário da SpaceX e da Tesla está moldando o nosso futuro. Este livro foi lançado em 2015 no Brasil pela editora Intrínseca e conta a história do sul-africano, atualmente radicado americano, Elon Musk, considerado por muitos como o visionário número 1 do mundo corporativo. E para alguns, inclusive, tomando o lugar que por muito tempo foi de Steve Jobs, em termos de vanguarda e genialidade. O escritor é Ashley Vance. Vance é um jornalista sul-africano que trabalha com assuntos relacionados à tecnologia e desenvolvimento científico. Cobriu o Vale do Silício no The New York Times e atualmente trabalha na revista Bloomberg Business Week. Você acha que eu sou maluco? Esta é a primeira frase do livro e que dá o tom da história que vamos conhecer. A história de uma pessoa que pode ser considerada maluca em suas ideias de vanguarda e também no seu comportamento perante as situações que enfrentou. A pergunta que abre o livro foi feita pelo próprio Musk em um jantar com o autor, que insistiu por 1 ano e meio para poder escrever essa história. Nesse jantar, foi discutido, entre outros assuntos, a preocupação de Musk com a criação de uma frota de robôs de inteligência artificial, que poderia destruir a espécie humana. Um ponto importante para iniciar a análise da história do empresário é a sede da SpaceX, onde podem ser vistos 2 pôsteres gigantes de Marte. Um representando o planeta como é hoje, e outro representando o planeta totalmente colonizado, que é a missão de vida de Musk. Uma das primeiras definições interessantes dada pelo livro é a seguinte: a pronta disposição de Musk para lidar com coisas impossíveis o tornou uma divindade no Vale do Silício. Em 2012, 2 de suas empresas, a SpaceX e a Tesla Motors, a primeira com o envio de cápsula de suprimento à Estação Espacial Internacional e a volta da cápsula à Terra em segurança, e a segunda com o lançamento do Model S, obtiveram um nível de sucesso que levou Musk ao nível dos titãs dos negócios. Apenas Steve Jobs obteve conquistas semelhantes em 2 indústrias tão diferentes, lançando um novo produto da Apple e um filme campeão de bilheterias da Pixar. O livro conta um pouco a história do maior boom do Vale do Silício, com a explosão das .com, e também sua implosão em pouco tempo depois, para situar como iniciou a escalada de Elon Musk, que poderia ter se deixado levar pela depressão econômica que atingiu a região, mas ao contrário disso, ganhou muito dinheiro com a vinda de sua primeira startup, a Zip2, e partiu para o sucesso com suas 3 principais empresas. Com a SpaceX, Musk está competindo com empresas gigantes do complexo militar americano e também contra nações, como a Rússia e a China. A SpaceX vem testando foguetes reutilizáveis capazes de transportar cargas úteis para o espaço e voltar à Terra, aterrissando em suas plataformas de lançamento com precisão. Se conseguir esse feito, vai alterar definitivamente o cenário aeroespacial. Com a Tesla Motors, Musk está desenvolvendo carros totalmente elétricos que sejam objetos de desejo pelas pessoas e que ampliem os limites da tecnologia, e também uma rede mundial de recarga. Iniciativas estas que visam diminuir a dependência do homem de combustíveis fósseis. Com a SolarCity, Musk investiu no maior instalador e financiador de painéis solares para consumidores e empresas do mundo. Conseguiu minar dezenas de empresas de serviços públicos e tornou a própria empresa uma grande prestadora de serviços públicos. A primeira aparição de Elon Musk aconteceu em 1984, quando uma revista sul-africana especializada em tecnologia divulgou o código-fonte de um jogo de videogame criado por ele. Na época, ele tinha 12 anos de idade. Musk
nasceu em 1971, na África do Sul, e foi criado na cidade de Pretória. Na sua infância e adolescência, ele presenciou bastante as situações do apartheid, e essa cultura teve impacto sobre sua personalidade, contrastando muito com seu estilo nerd. Seus familiares tiveram grande importância em sua formação. Seus avós eram muito liberais, dando a sensação de que qualquer um na família poderia fazer qualquer coisa, e tinha um gosto peculiar por aventuras, levando a família para fazer longas viagens e expedições. O próprio Elon citou que sua tolerância incomum ao risco pode ter sido herdada de seu avô. Na infância, Elon Musk tinha jeito de um menino curioso e cheio de energia, que parecia entender as coisas mais rapidamente que as outras crianças. Mas em alguns momentos parecia entrar em transe. Se enfiava no próprio cérebro, passando a ideia de que estava em outro mundo. Para Musk, esses momentos pensativos eram muito bons. Entre os 5 e 6 anos de idade, ele descobriu um modo de bloquear o mundo à sua volta e se concentrar por completo em uma única tarefa. Outro aspecto interessante de sua personalidade foi a compulsão por leitura. Não era incomum ler até 10 horas por dia. Aos finais de semana, chegava a ler 2 livros por dia. Chegou inclusive a ser expulso de livrarias. Elon não teve uma infância muito feliz. Seus pais se separaram e ele decidiu viver com o pai, um homem cujo consenso na família era o de não ser o homem agradável de se conviver. E nas palavras de Elon, um homem que tem o dom de tornar qualquer situação, não importa quão boa seja, em ruim. Inclusive Elon tem um acordo com a mãe de seus filhos de que eles não terão nunca permissão de encontrar com o avô paterno. Elon tinha um sonho de ir aos Estados Unidos, pois acreditava que era a terra das oportunidades. Aos 17 anos, Musk deixou a África do Sul e foi para o Canadá ao encontro de familiares de sua mãe. Passou um ano vendendo pequenos produtos e cultivou legumes e verduras na fazenda de um primo. Logo após sua ida, seus familiares próximos procuraram modos de também se mudar para o continente norte-americano. Em pouco tempo, se matriculou na Queen's University, onde conheceu Justine, sua primeira esposa. Em 2 anos, se transferiu para a Universidade da Pensilvânia, onde finalizou o seu estudo em física. Em 1994, Musk cruzou os Estados Unidos quando conheceu o Vale do Silício e trabalhou em 2 estágios durante parte das férias. Musk encontrou no Vale do Silício a riqueza de oportunidades que vinha procurando e um lugar à altura de suas ambições. Junto com seu irmão, iniciou sua primeira startup, a Zip2. A empresa tinha um catálogo de negócios pesquisável e o ligaria a mapas, uma prévia de um Google Maps. A empresa começou funcionando em um pequeno apartamento de 2 quartos, e aos poucos foi conseguindo investidores que ficavam impressionados com a disposição de Musk em arriscar sua existência na construção da plataforma. Em 1999, a empresa foi vendida para a Compaq Computer pelo preço de 307 milhões de dólares. Musk ganhou 22 milhões e no próximo mês já estava partindo para o seu próximo projeto. Musk havia estagiado em um banco, e essa experiência foi importante para a definição do seu próximo negócio. Ele pensou em um banco que funcionasse somente pela internet. Isso ia contra diversos paradigmas existentes na época. No mês seguinte à venda da Zip2, Musk adquiriu a X.com, uma startup financeira com a qual levou adiante essa ideia. Musk, pela primeira vez, enfrentava diretamente uma indústria de grande poder. Alguns conceitos bancários radicais foram postos à prova. Por exemplo, os clientes recebiam um cartão de crédito de 20 dólares só por se inscreverem para usar o serviço, e outro de 10 dólares a cada novo correntista que encaminhasse. Também foi desenvolvido um sistema de pagamento de pessoa para pessoa, em que era possível enviar dinheiro apenas inserindo o endereço de e-mail no site.
A X.com logo enfrentou um grande adversário, uma startup chamada Confinity, que trabalhava com serviços de pagamento pela internet, com base no e-mail, um serviço conhecido como PayPal. Após muita disputa, as duas companhias resolveram se unir, e Musk, em pouco tempo, assumiu a empresa. A saída de Musk do controle da empresa aconteceu de modo orquestrado por um pequeno grupo de funcionários, que durante viagem em que seria comemorada a sua lua de mel, propuseram ao conselho da empresa a sua substituição. Em 2002, o eBay ofereceu uma proposta de 1,5 bilhões de dólares pela empresa. Proposta essa que foi aceita e Elon ganhou 250 milhões de dólares. Na visão do autor, se o conselho da empresa tivesse sido um pouco mais paciente com Musk, ele teria conseguido oferecer o banco online que dominaria todos os outros bancos. Foi nesse momento de tumulto com os negócios da Zip2 e do PayPal que Musk se casou com Justine. No fim do ano 2000, em uma viagem à África do Sul, Musk contraiu uma das piores formas da malária. Chegou a receber tratamentos equivocados que o levaram a quase morrer. Perdeu 20 quilos com a doença. A doença assustou a recém-esposa Justine. Porém, nas palavras dela mesma, Elon tem um vigor e uma capacidade de lidar com níveis altos de estresse que jamais viu em outras pessoas. Depois de ser expulso do comando da PayPal, Elon Musk passou a revisitar suas fantasias de infâncias sobre foguetes e viagens espaciais, e a se questionar se sua vocação seria algo mais do que criar serviços na internet. Os primeiros contatos com a comunidade aeronáutica foi através de um grupo sem fins lucrativos, chamado Mars Society, que se dedicava à ideia de colonizar Marte, e estava atuando em um projeto para enviar uma cápsula à órbita da Terra, que seria pilotada por uma tripulação de camundongos. Em pouco tempo, ingressou no conselho de diretores e doou mais de 100 mil dólares para financiar uma estação de pesquisa. Os amigos de Elon já não sabiam se seu estado mental havia sido alterado devido à doença contraída. Após encontros com grandes nomes da indústria espacial, Musk renunciou ao seu cargo de diretor da Mars Society e anunciou uma nova organização, a Life to Mars Foundation. Um de seus primeiros planos nessa organização foi de comprar um foguete e disparar em direção a Marte contendo uma estufa robótica. Sua ideia era modificar a estrutura para que pudesse ser aberta por um breve período, no qual seria pego um pouco de solo marciano e depois o mesmo seria usado para cultivar uma planta que, por sua vez, produziria as primeiras moléculas de oxigênio de Marte. Musk montou uma equipe e pretendia comprar foguetes de uma empresa russa. Porém, após algumas tensas reuniões, ele avaliou que poderia construir esse foguete. Desse modo, nasceu a SpaceX, fundada em junho de 2002 com uma ousada promessa. Nessa mesma época de empolgação, Justine deu à luz um menino, que com 10 semanas de vida faleceu por síndrome da morte súbita infantil. Ele foi mantido vivo com a ajuda de aparelhos por 3 dias, antes de ser tomada a decisão de se desligar os equipamentos. Elon sempre deixou claro que não queria falar sobre a morte dos filhos, e nos 5 anos seguintes o casal teve trigêmeos e depois gêmeos. Depois da morte do filho, Musk focou na SpaceX e logo expandiu os objetivos da empresa. O corpo de engenheiros da SpaceX tendia a ser formado por jovens com desempenho acima da expectativa. Musk fazia questão de recrutar os estudantes que haviam concluído o curso com as maiores notas. Ele nunca deixou de pedir a seus funcionários que fizessem mais e fossem melhores, no escritório ou fora dele. A maioria dos funcionários da SpaceX estava empolgada por fazer parte daquela aventura e tentavam não deixar as exigências e o comportamento rude de Musk perturbá-los. Mas em alguns momentos ele ia longe demais, como quando anunciava que havia feito o projeto de foguetes mais ou menos sozinho. Na evolução da SpaceX, foi montada uma base de lançamento na ilha de Quaj, próximo ao Havaí.
foram feitos alguns lançamentos sem sucesso. Houveram momentos de bastante estresse com a busca dos responsáveis por esses insucessos, mas nada alterou a visão de futuro de Elon Musk. Em 2003, Musk conheceu Straubel, que vinha desenvolvendo trabalhos sobre carros elétricos com estudantes da faculdade de Stanford, que logo após o primeiro encontro recebeu uma doação de $10 mil do empresário. Mais ou menos na mesma época, Martin Eberhard e Mark Tarpenning procuravam desafios e se interessaram pelo potencial de carros elétricos. Ambos iniciaram a Tesla Motors, porém necessitavam de um grande investidor, que viria a ser Musk. O primeiro modelo desenvolvido pela Tesla foi o Roadster, que custaria cerca de $90 mil, com um alcance de 402 km por recarga. A Tesla começava a transformar o Vale do Silício em uma ameaça real a Detroit, capital automotiva do mundo. A empresa passou por grandes dificuldades com fornecedores e no desenvolvimento de sua tecnologia, e as datas de entrega do produto, já prometido a diversos consumidores cadastradas, ia sendo cada vez mais atrasado. Musk assumiu o controle como CEO da empresa na tentativa de resgatar e impor sua personalidade, que por muitas vezes foi bastante criticada. Em um determinado momento, demitiu um funcionário que deixou de ir a um evento da empresa para assistir ao nascimento do filho, justificando que ele precisava entender as prioridades. Afinal, a empresa estava mudando o mundo e a história. Quando se preparava para filmar Homem de Ferro, o ator Robert Downey Jr. conheceu as instalações da SpaceX, e também Elon Musk, que acabou sendo, além de um grande amigo, inspiração para o personagem do filme. De acordo com o ator, tanto Musk quanto Stark eram o tipo de homem que haviam encontrado uma ideia pela qual viver, e algo para se dedicar, e não desperdiçariam um instante. Sua esposa Justine apreciava muito o status obtido por Musk em meio a estrelas do mundo empresarial e artístico, e fazia questão de contar suas histórias em um blog, que acabou ocasionando muitos desgastes ao casamento. As tentativas frustradas de lançamento de foguete pela SpaceX e os atrasos da Tesla faziam com que o brilho do empresário fosse cada vez mais diminuído, e alguns meios de comunicação faziam questão de reforçar isso. Esse declínio, em meio a isso, houve a separação de sua esposa, que aconteceu de modo bastante conturbado, principalmente por conta das postagens que Justine fazia em seu blog. Semanas após o divórcio, Musk entrou em depressão profunda. Seus amigos tentaram ajudar procurando levar o empresário a festas e boates. Foi em uma dessas boates que Musk conheceu Tallulah, que seria sua próxima esposa. A SpaceX passou por 3 tentativas de lançamento de foguete que foram infelizes. Cada uma delas representava um custo gigantesco para uma empresa sem financiamento governamental. Após 6 anos de existência, na sua 4ª tentativa, a empresa conseguiu o sucesso esperado. Junto a essa tensão pela qual passava a SpaceX, vieram notícias sobre a péssima situação financeira da Tesla Motors. A empresa tinha mais de 1.200 pedidos, com pagamento antecipado. Porém, havia sido entregues menos de 50 carros. Ao fim do ano de 2008, Musk observou as contas das 2 empresas e verificou que apenas uma delas teria condições de sobreviver. Musk não abriu mão de nenhuma das empresas e fez novas e difíceis rodadas de financiamento junto a investidores. Na visão de um amigo de Musk, o ano de 2008 revelou muito sobre o caráter do empresário. Para ele, a maioria das pessoas que passa por esse tipo de pressão se desgasta. Enquanto as decisões das pessoas comuns se mostram ruins, Elon se torna hiperracional. A SpaceX se consolidou como um dos maiores players do mercado aeroespacial. A empresa não quer fazer
apenas alguns lançamentos por ano ou depender de contratos com o governo para sobreviver. O objetivo de Musk é usar os avanços na fabricação e os avanços nas plataformas de lançamento para criar uma queda acentuada no custo do envio de coisas para o espaço. Musk tem sido alvo de piadas na imprensa por estabelecer e depois descumprir datas de entrega de seus produtos. Um dos hábitos que mais lhe causaram problemas quando a SpaceX e a Tesla tentaram levar ao mercado os primeiros produtos. De acordo com funcionários, ele pode ser um mentiroso de carteirinha quando as coisas precisam ser feitas. Estabelece um prazo imaginável, supondo que vai dar certo, e depois o encurta. A SpaceX é a empresa que melhor representa o perfil de Musk, e sua dedicação a este projeto é tamanha que ele não espera menos de seus funcionários. Um funcionário ideal da empresa trabalha em média 16 horas por dia. A seleção de funcionários é muito rigorosa. Um programador, por exemplo, poderia solucionar um desafio para trabalhar em alguma empresa de tecnologia programando algumas dezenas de códigos de linha. Mas na SpaceX, o desafio exige ao menos 500 linhas de código. A entrevista final é com Elon, e o candidato recebe um e-mail com orientações quanto ao comportamento de Musk durante a entrevista. Em 2012, a Tesla Motors começou a comercializar o sedã Model S, um veículo elétrico de luxo altamente tecnológico, com funcionalidades muito mais desenvolvidas do que o antigo Roadster, contando, por exemplo, com conexão contínua com a internet, painel touchscreen e eficiência de 60%. Ele faz o equivalente a 160 km. Outro ponto interessante foi o modelo de venda. Era possível comprar o carro por meio da internet ou em lojas com modelos semelhantes às Apple Store. Eventuais correções no carro podiam ser feitas online, enquanto o dono do carro dormia e acordava com o carro remodelado pelos engenheiros da Tesla. Apesar do sucesso com o Model S, a Tesla passou por grandes dificuldades até estabelecer o Roadster e realizar as entregas com as quais estava comprometida. Assim como na SpaceX, Musk preferia produzir o máximo possível dos veículos internamente, mas os custos altos limitavam o que a Tesla podia fazer. O controle de Musk levou a Tesla ao sucesso. Chegou a assumir o lugar da Porsche no Salão do Automóvel de Detroit e teve seu veículo avaliado como carro do ano por revistas de luxo e começou a produzir componentes diversos para outras montadoras. Quando a empresa começa a apresentar rumores e quedas dos negócios, Musk anunciou a construção de uma rede de postos de recarga, onde se poderiam recarregar os carros sem pagar nada. A SolarCity é uma empresa que tem origem nos trabalhos dos primos de Elon Musk, os irmãos Lyndon, Peter e Russ, que pensavam em modos de trabalhar com tecnologia. A ideia de partir para o mercado de energia solar foi de Musk, que também foi o maior financiador da empresa. Em 6 anos, a SolarCity se tornou a maior instaladora de painéis solares dos Estados Unidos. Em 2014, a empresa começou a vender sistemas de armazenamento de energia, produzidas em parceria com a Tesla Motors, e que podem ser usadas pelos clientes residenciais em substituição à rede elétrica. Depois de disponibilizar os financiamentos, criar as unidades de armazenamento e assumir a fabricação de células solares, a empresa assumiu o papel de prestadora de serviço público. Além disso, a empresa é parte essencial do que pode ser pensado como teoria de campo unificado de Musk. Todos os seus negócios estão interligados a curto e a longo prazo. A SolarCity, a Tesla e a SpaceX têm em comum o fato de lidarem com tecnologias de modo totalmente inovador e de enfrentarem adversários com muito dinheiro e bem estabelecidos. E para Musk, todas elas serão fundamentais no seu objetivo de vida, que é dar ao homem condições de colonizar Marte.